voltar de início, os três ofícios de Jesus, amém? The three parts of Jesus. E nós já ouvimos várias vezes esta mensagem, por certo, ou este tema, And we've heard about this theme or sermon a lot before. e nós sabemos que Jesus teve como ofício profeta, sacerdote e rei. And we knew that Jesus had the parts of prophet, of priest, and king. E hoje nós vamos dedicar a nossa atenção And today we're going to dedicate our attention ao ofício de profeta. the part of prophet. Tiago, podias pôr aí o terceiro slide, por favor? The next slide, please, Tiago. O terceiro diz assim, number 3, diz assim: no Antigo Testamento o profeta era aquele que falava de Deus aos homens. A prophet was the one who spoke of God to men. Nós entendemos que o profeta se levantava no meio do povo We understand that the prophet raised himself amongst the people, e ele era levantado por Deus and he was raised up by God, e ele falava a palavra de Deus ao povo. and he spoke to the people of the word of God. Uma ideia que nós temos de profeta nos nossos dias, And what we have of prophet in our days, nós temos uma ideia de profeta que vai dizer o que você deve de fazer e como deve de fazer e etc. our idea of prophet today is someone telling us what to do and what to say. E isso é uma verdade se ele falar a palavra de Deus. And that's only true if he's speaking of the word of God. Nós somos chamados para falar a palavra de Deus em todo o tempo e em toda a circunstância. We're called to speak of the word of God in all times, all circumstances. E então, de uma certa forma, quando você fala a palavra de Deus, você ensina as Escrituras, In a certain way, when you talk about the word of God and you teach it, você está a fazer o papel de profeta. you are taking part in the job of a prophet. Nós associamos a ideia de profeta hoje àquele que adivinha, We associate the role of a prophet as someone who tells of the future, he guesses. mas não é exatamente o que a Escritura nos ensina. But that's not exactly what Scripture shows us. Deus pode falar por uma palavra de profecia e indicar-lhe uma coisa que você não sabe? God can use the word of prophecy to indicate something you don't know, Claro que pode. and he can. Ele pode fazer aquilo que lhe apraz. He does what he wants. Mas o papel principal do profeta no Antigo Testamento But the main role of a prophet in the Old Testament, era falar a vontade de Deus ao povo, to speak of the will of God to the people, era exortar, to exhort, era repreender, to reprove, era condenar, and to condemn, era trazer esperança, to bring hope, era falar da vinda do Messias, to talk about the coming of the Messiah, era a falar do reino dos céus, and of the kingdom of God, era expressar a vontade de Deus clara e absoluta para o povo. and to express the will of God clearly and absolute to the people. E eu gostaria que nós fôssemos, o próximo slide, Tiago, por favor. And next slide, Tiago. Eu gostaria que nós abríssemos a palavra do Senhor em Hebreus 1:1 e ficássemos de pé para ler este texto. Let's open to Hebrews 1:1 and stand and read the word. Em Hebreus 1:1 a palavra do Senhor diz assim. And it says, Okay? Hebreus 1:1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. é antes de Atos? Hebreus. Depois de Atos? Mais. Okay. Hebrews 1:1, and it says, long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, e Te pedimos nesta tarde que fales às nossas vidas, pois só Tu és Deus e Senhor toda a terra. A Te adoramos no nome de Jesus. Amém. Amen. Irmãos, podem ficar sentados, amém? Be seated, please. E quando nós lemos este texto, nós vemos When we read that text, we see que Deus tinha falado muitas vezes de muitas formas. God had spoken in many ways and many forms. Nós sabemos que Deus nos fala através até da própria natureza. We know that God speaks to us through nature. Nós vemos a grandeza de Deus naquilo que Ele criou. We see the grandeur of God in what He created. Nós vemos a grandeza de Deus naquilo que... Nós esta semana foi impossível não perceber a grandeza de Deus And this week, it was difficult not to see the grandeur of God. com o terremoto de terra que aconteceu no Alasca. With the earthquake that happened in Alaska, Nós percebemos a grandeza e o poder que Deus tem. we see how great and how much power God has. E quando Deus pôs travão ao terremoto de terra, And when God sends an earthquake, e Ele pôs travão, Ele parou. He stopped the earthquake.
Quando Ele quis e como Ele determina. when He wanted and how He determined Nós it. percebemos que Deus está no controle de todas as coisas. And we see that God is in control of all things. Quando nós vemos a neve cair. When we see the snowfall, E nós vemos o verão vir. and we see the summer E nós come, vemos as plantas a crescer. plants growing, E nós vemos o nosso próprio corpo modificar com a idade. and we see our body change as it ages. Deus fala-nos de muitas e diversas maneiras. God speaks in very diverse forms. É impossível não vermos que Deus existe. It's hard to not see how God exists. Quando nós percebemos que não temos controle nem sobre a nossa própria vida. When we don't even have control of our own lives, Nós percebemos que alguém tem. we see that someone does. Então Deus fala de muitas maneiras. So God speaks in many E ways Ele revela-se de muitas formas. and reveals in many ways. Mas vemos que depois de Deus ter falado antigamente de muitas formas, muitas maneiras. And we see when it says long ago and many times, many ways. E entre essas formas Ele falou aos pais pelos profetas. And through those ways He spoke to the fathers by the prophets. Por isso é que eu dizia que no Antigo Testamento Deus falava através dos profetas. And that's why in the Old Testament it says that God spoke through the prophets. E o povo pôde ouvir a palavra de Deus e a vontade de Deus pelos profetas que And the falavam a people eles. could hear the word of God and the will of God through the prophets. Nós vemos que nestes últimos dias But we see in these last days, Ele falou-nos pelo Filho. He spoke through the Son. Dá para perceber porque é que nós estamos a estudar esta mensagem no Natal? And you could notice why we're talking about this in Christmas Ou time. na época de Natal? É porque Deus nos falou pelo seu Filho. It's because God spoke to us through His Son. E Ele enviou o seu Filho. And He sent His Son. Tiago, põe o próximo slide. Next slide. João 1,14 está um texto que você conhece também. John 1:14. Tem um texto que você conhece muito bem e eu também. And we're all familiar with it. Diz assim: e o verbo se fez carne It says that the Verb was made flesh e habitou entre nós. and dwelt among us. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. John, sorry. Yeah. Okay. John 1:14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Jesus foi o profeta e teve o ofício de profeta, Jesus was the prophet, and He had the part of a em prophet. que ele é o verbo de Deus, a palavra encarnada. In which way that He was the Verb and made flesh. Afinal, todas as profecias do Antigo Testamento apontavam para a vinda do Messias. And all the prophecies of the Old Testament pointed to the Messiah. O homem estava sem esperança. The man was without O hope. homem havia caído e pecado contra o seu Deus. Man had fallen and sinned against A God, condenação de Deus viria. and condemnation would come. O povo já tinha experimentado geração após geração And they had felt generation by generation. a condenação de Deus em momentos vinha sobre o povo. Condemnation of God through the people. Quando o povo se desviava dos mandamentos do Senhor, When the people left the commandments of God, quando eles faziam as coisas que pareciam bem aos seus próprios olhos, and when they did what was good in their own eyes, e eles sabiam que a condenação de Deus viria, they knew that the condemnation of God was coming. mas eles sabiam que Deus enviaria o Messias. But they knew that God would send a Messiah, E eles esperavam a vinda do Messias. and they waited for this Messiah. O autor aos Hebreus diz que eles esperavam algo maior. The author of Hebrews said that they waited for something bigger. Havia uma esperança no povo. There was a hope in the people. E essa esperança era o próprio Deus vindo a esta terra. And that hope was the proper God coming to this earth. Amado, nesta época de Natal, And in this season of Christmas, lembre que o Natal é o facto de que Cristo veio à terra. remember that Christmas is Jesus coming to the earth. E essa é a diferença que nós temos como cristãos. And that's the difference as us as Christians. Que nós não seguimos uma religião ou um conjunto de ideias de alguém. We don't follow religion that comes from an idea of someone. Pense no termo propiciação no Natal. Think of the propitiation No Natal. of Christmas. Em que Cristo se fez propício a nós e veio à terra. God Ele se fez favorável a nós. He was made favorable to us and came to the earth. Nós não podíamos chegar até Ele. We couldn't
come to him, os nossos sacrifícios não valiam nada. and our sacrifices had no Aqueles value. sacrifícios que eles faziam no Antigo Testamento, And the sacrifices in the Old Testament, elas só cobriam o pecado. they only covered it. Era necessário que o sacrifício perfeito veio. It was necessary for the perfect sacrifice Nós to come. iremos estudar sobre isso quando falarmos do ofício de Jesus como sacerdote. And we're going to study that when we talk about Jesus as the priest. Nós falamos hoje de Cristo como profeta. We're only speaking about Jesus É as que the a prophet. palavra veio. The word came, Aquele sobre quem a palavra apontava. the one that the word pointed to. E ele se tornou carne e habitou entre nós. He was made flesh and dwelt among us. E diz o texto que viram a glória dele e puderam crer nele. And the text says that they saw his glory and they believed. Você sabe o que é interessante na vinda de Cristo a esta terra? And you know what's interesting about the life of Christ on this earth? É que 2000 anos depois nós continuamos a ver a glória dele e podemos crer nele. It's that 2,000 years later we can still believe and see his glory. O verbo que se fez carne há 2000 anos atrás é o verbo que permanece entre nós. The verb that was made flesh 2,000 years ago is still the same verb today. Você já flesh. percebeu como a palavra de Deus é cristocêntrica? You see how the whole Bible is Christ-centric. Ela aponta para Cristo como uma palavra só. It points to Christ in one way. Quando você ler um texto das Escrituras When you read a text of Scripture e você não consegue ver o verbo de Deus nessa palavra, and you can't see the verb of God, Jesus in você that, não consegue ver Cristo nessa palavra, you can't see Christ in it. então você está a ler mal. So you're reading it incorrectly. Você precisa de pôr as lentes do Espírito Santo You need to put the lenses of the Holy e Spirit pedir, Deus, ilumina para que eu veja Cristo, and ask God to illuminate Christ porque Ele é o verbo que se fez carne because He is the verb that was made flesh. e não há outro verbo And there's no other verb, e não há outra razão no other reason, e não há outra palavra no other word e não há outra profecia, or prophecy. porque Ele é o centro de todas as coisas. So He's the center of all things. E Ele não é só o centro do Evangelho, He's not only the center of Ele the é o gospel, próprio Evangelho. He is the gospel. Sem a palavra não existia Evangelho. Without the word there'd be no E essa gospel. palavra é Cristo Jesus, Senhor nosso. And that word is Jesus Christ. É por isso que nós celebramos o Natal, amados. And that's why we celebrate Nós Christmas. respeitamos os nossos irmãos que acham que não devem celebrar o We Natal. respect people who don't think we should celebrate it. Tudo bem, acham que é uma festa desnecessária. And it's okay, they think it's unnecessary. Na verdade, a Bíblia não nos manda celebrar o Natal. And Scripture doesn't tell us to celebrate Christmas. Mas eu creio, amados, que nós temos uma oportunidade tão boa But I believe that we have a big opportunity em que nós durante o mês podemos lembrar Cristo Jesus, Senhor nosso. that throughout the whole month you could bring up Jesus. Nós podemos lembrar que Ele foi o Verbo de Deus. You could remember that He was the verb of God Nós podemos lembrar que Ele veio em carne. and that He came as flesh. E Ele veio para tomar o nosso lugar. And He came to take our place. E Ele é o Deus que caminhou no meio do seu povo. He was God who dwelt among His own people. Quando eu penso no Natal, When I think of Christmas, e eu penso naquela manjedoura onde o Filho de Deus nasceu, I think of that manger where the Son of God was born, onde o próprio Deus veio a esta terra. when the actual God came to this earth. Eu não sei o que você vê nessa figura. I don't know what you see in that figure. Nós pintamos bonito o quadro. And we paint a very beautiful E nós picture. pomos as palhinhas douradas. We put all the hay. E nós pomos os panos branquinhos, We limpinhos. put those white, clean cloths. Nós pomos uma vaquinha com o dente escovado. And we put a cow with his teeth brushed. Nós pomos o burrinho penteado. With the donkey with his hair Não, combed. não esse. E nós pomos tudo bonito e perfeito. We make it all beautiful and perfect. Mas na verdade Jesus nasceu num lugar porque ninguém o recebeu. But in reality, Jesus was born in somewhere because no one received him. E ele nasceu. Você já esteve num estábulo? Have you ever been in a stable? Fala sério, a representação que fazemos de Natal parece-lhe o estábulo que você já esteve? Is the manger scenery we make up look like an actual Cheira stable? mal no estábulo. It smells really bad. Tem um lugar que ninguém quer estar. It's somewhere no one wants to be in. Os animais vivem lá. The animals live in E there. eles fazem tudo lá, entendeu? And they do all of their stuff in there. Foi nesse lugar que Jesus nasceu. And that's where Jesus was born. O Cristo, o Filho de Deus. Christ, the Son of O God, Senhor de toda a glória. the Lord of all O glory, Deus de todas as and coisas. God of all things. Ele veio nascer nesse lugar. He came to be born in that Irmão, você location. pode aplicar isso como você quiser na sua vida. You can apply that in any way you want in your Você life. pode criar a imagem que você quiser. You can create whatever image you Mas want. permita-me que eu expresse a minha aqui. But let me express mine A tonight. minha opinião, a minha forma de ver, amados. My form of viewing it. Quando eu olho para a manjedoura When I look at the manger, e vejo o Filho de Deus santo e puro nascer num lugar que não era limpo, um lugar que não era Sim. esterilizado. see the Son of God, who was pure, be born in somewhere where it wasn't sterile, wasn't clean. Que nas menos condições do que os meus filhos nasceram. In a lesser condition where my own children were born. E eles nasceram em pecado. And they were born in sin. E ele era o Deus de toda a terra. And him,
being the God of all things? Traz-me para mim não só uma lição de humildade, como normalmente é o que nós apontamos, Does it only bring to me a lesson of humility that we always point mas to? faz-me lembrar But it makes me o remember mundo de pecado, the world of sin, abominável contra Deus, abominable towards God, e que Deus nasce nesse lugar, and God was born in that location, onde qualquer ser humano where any human que being tivesse os olhos abertos para o seu pecado who had his eyes open to his own sin não quereria nascer. wouldn't want to be born there. Amados, se nós tivéssemos uma consciência perfeita de santidade, If we had a perfect consciousness of holiness, nós teríamos dificuldade até para lidar nesta terra, estar onde estamos. we would have difficulty even leading in this place that we are now. Quando você lida com uma situação pecaminosa When you deal with something that's sinful e você sente nojo dessa situação, and you feel disgusted by that situation, pense no verbo de Deus feito carne, think about the verb of God being made flesh, sentindo nojo de tudo que estava à sua volta, disgusted by everything that was around him, milhão de vezes mais do que o nojo que você sente do pecado, 1,000,000 times more than what you feel about your own sin, eternamente mais do que o que você sente, eternally more than what you porque feel, você não é santo como Ele é. because you're not holy like Você he é was. chamado para ser, You were called to be, mas a sua natureza pecaminosa reside aí, a minha reside aqui. but your sinful nature still resides in you. Mas ele não, ele era santo por natureza. But him, he was not. He was holy by nature, Ele era absolutamente, completamente santo. absolutely holy. E ele veio para tomar o lugar de pecadores. But he came to take the place of O sinners. verbo se fez carne, amados. The verb was made flesh, Porque a carne não podia se fazer verbo. because the flesh couldn't be made verb. Deus veio a esta terra porque nós não podíamos chegar lá. God came here because we couldn't go there. É por isso, amado, que eu quero que você tenha um Feliz Natal. So I want you to have a Merry Que Christmas. você possa lembrar Cristo Jesus vir a esta That you terra. can remember Christ coming to this O earth. verbo de Deus veio The verb came para que nós possamos crer so nele. we could believe in him. E por crer nele tem a vida And in eterna. believing we have eternal life. Isto é Natal, amados. And that's Christmas. Eu estou feliz e entusiasmado porque é Natal. And I'm happy and enthusiastic E about eu me Christmas. alegro pelo Natal. I'm happy about it Porque me faz lembrar que eu não podia chegar lá. because it makes me remember that I couldn't get there. Os meus méritos não me levavam lá. My merits couldn't take Então me ele there. veio. So he came Ele se tornou propício, favorável. and he was made favorable. E esse é o grande milagre do Natal. And that's the big miracle of É Christmas. que Deus se fez propício, favorável a mim. God was made favorable to me. E eu não merecia. And I didn't deserve E it. eu nem pedi que ele viesse. I didn't even ask him to E eu come. nem era nascido quando ele I veio. wasn't even born when he came. E eu quando nasci, eu nasci em pecado. When I was born in Mas sin. ele já tinha vindo. But he already came. E ele já se tinha feito propício. And he was already made favorable. E ele já tinha se feito carne. He was already made E ele flesh. já tinha habitado entre nós. He already dwelt among us. E ele me permitiu crer nele And he permitted for me to believe in e him ter vida eterna. and have eternal life. Oh, amado, o verbo se fez carne. The verb was made flesh E vimos a sua glória. and we see his glory. Como a glória do unigênito do Pai. The glory like of the Father, Cheio de graça e de verdade. full of grace and truth. Amado, eu tenho visto a glória do unigênito do Pai. I have seen the glory of God. Eu tenho visto Deus operar na minha vida. And I've seen God operate in E my eu tenho life. visto o verbo que se fez carne. I've seen the verb made flesh. E eu creio nesse verbo que And se fez carne. I believe in that verb made E flesh. nada me fará mudar. Nothing will change it. Porque nada me separará do amor de Cristo. Nothing will separate from the love of Christ. Nada. Nothing. Nem a altura, nem a profundidade. Neither depth or height, Nem qualquer outra criatura no other creature me separará do amor de Cristo. will separate me from the love of Christ, Porque Ele me amou. because he loved me E Ele se tornou carne. and he made flesh. E eu He made posso himself crer flesh nele. so I could believe. Amados, este é o milagre do Natal. And that's the miracle of Christmas. Esta é a coisa mais preciosa. And the most precious thing. Amado, eu não podia ter que fazer um parênteses aqui. I have to make a parenthesis. I have to make a parenthesis. Como pode alguém trocar Cristo Jesus How can someone exchange Christ por velho de barbas brancas? for some old man with a white beard? Como pode alguém trocar o milagre do Natal How can someone exchange the miracle of Christmas pela loucura do mercado das compras? for the craziness of the stores, the malls? Como é que alguém pode trocar a beleza da manjedoura How can someone exchange the beauty of the manger por uma cadeira vermelha onde alguém senta para dar presentes? for a red chair where someone sits to give Amado, presents? é Natal de Jesus. It's the Christmas of Christ. Jesus é o centro do Natal. Jesus is the center of Christ. Keep Christ in Christmas. Traduz para aí. Deixa Jesus em Natal. Amém. Porque Jesus é o centro do Natal. Because Jesus is the center E Ele of não é só o Christmas. centro do Natal, Ele é o centro do universo. He's not only the center of Christmas, but the Toda whole a universe. honra,
Toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Ele. All honor and glory to be to him. Jesus, o Deus encarnado. Jesus, the God incarnated. Ele nasceu de uma virgem. He was born of a virgin, E Ele viveu entre nós. and he dwelt among us. Ele caminhou no lugar que você caminha. Walked where you Ele walk. caminhou com pecadores. Walked with Ele sinners. deu vista ao cego. He gave sight to Ele the blind. ressuscitou o morto. Raised the dead. Mas acima de tudo, Ele me deu vida. But above all, he gave me life. E porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. And because he was risen at the third day, E Ele me deu vida com abundância para todo he sempre. gave me life with abundance for all time. Amado, no Natal a honra e a glória pertencem a Jesus. And this Christmas, glory and honor to Jesus. E a nossa igreja celebra no Natal Cristo Jesus, Senhor nosso. And our church celebrates Christ in Christmas. Na verdade é uma época fácil de você celebrar, não é? And it's an easy season to be É happy. impossível não entrar neste building e ver que está lindo decorado. It's hard to walk in this building and not notice that it's beautifully decorated. Eu espero que vocês enjoy. Deleita. Obrigado. E que vocês se deleitem. That you take joy. Esta paz é uma bênção, né? Se eu for pregar em qualquer lugar do mundo, eu vou levá-lo comigo. Você se deleite no Natal. That you take joy in Christmas. Mas você, acima de tudo, se deleite em Cristo Jesus. But above all else, take joy in Jesus. Que você possa celebrar o Natal. That you could celebrate Christmas. Irmão, celebre este Natal como se fosse o último da sua vida. Celebrate this as if it was your last Christmas. Primeiro porque pode até ser. Because it actually could be. Porque no céu não vai celebrar Natal. Because in heaven you won't celebrate Vocês, Christmas. como é que você sabe? And you say, how do you know? Porque parece-me que a Bíblia só mostra que vai celebrar a Páscoa, né? Because the Bible only shows that we're going to celebrate Easter. Vamos celebrar não a Páscoa como nós a conhecemos, mas a ceia do Senhor. Not Easter as we know it, but the communion of Christ. Mas celebre o Natal. But celebrate Christmas. Amados, vá por aí fora e diga às pessoas Feliz Natal. And go out there and say Merry Christmas. Esqueça as boas festas. And forget the Happy holidays. the happy holiday. Não, esqueça isso. E Forget. não tem nada a ver com festas felizes. Don't say happy holidays. It has nothing to do É with it. Feliz Natal. It's Merry Christmas. Acima de tudo, o Natal de Jesus. Above all, the Christmas of Christ. O Natal que celebramos Cristo Jesus. The Christmas that we celebrate Christ Jesus. Amado, que o Senhor Deus nos conceda um Natal feliz, That God concedes us a happy Christmas. em que nós lembremos verdadeiramente o Senhor dos céus e da terra que se fez carne e habitou entre nós. That remember that the God that was made flesh and dwelt among us. Eu vou pedir ao Tiago que ele ponha o próximo slide. Next slide, Tiago. Nós precisamos de pôr em prática o que nós ouvimos até agora. And we need to put into practice what we heard until now. Nós vimos que o profeta no Antigo Testamento era aquele que falava de Deus ao povo. And we see that the prophet of the Old Testament was the one that spoke to the people. Nós vemos que Jesus é a própria palavra de Deus encarnada. And we see that Jesus is the actual incarnated Word of God. Diga-me uma coisa, o que é que você faz agora? And tell me, what do you do now? O que é que você vai fazer com esta palavra? And what do you do with that word? E eu sei que você crê que Jesus é o Filho de Deus. And I know that you believe that Jesus is the Son of God. Você acredita que o Verbo encarnou e era o próprio Deus. And you believe that the Word was made flesh E eu and was sei que God. você está neste lugar porque você crê e a sua alma está guardada em Cristo. And I know you're here, it's because you believe and your soul is kept with Christ. Mas o que é que você vai fazer com isso? But what do you do with that? Como é que você vai fazer a todo este milagre maravilhoso no Natal? O que é que você vai fazer com isso? What are you going to do with all the miracles of Christmas? Primeira coisa que você vai fazer, você não vai misturar a sua vida com... Você não vai fazer um Natal mundano, isso eu já sei. The first thing you're not going to do is have a secular Christmas. Eu sei que você não vai seguir o padrão do mundo no Natal. You're not going to follow the stuff that the world does at Christmas. E eu sei que você quer celebrar Jesus. I know you want to celebrate Jesus. Eu sei que você tem desejo de fazer algo agradável para Deus este Natal. I know you want to do something pleasing to God this Christmas. Mas eu quero desafiá-lo para você fazer mais do que isso este Natal. But I want to challenge you to do something more for this Christmas. Se você acredita que um ofício de Jesus era ser profeta, If you believe that one of the roles of Christ was to be a prophet, e se você está em Cristo, and you are in Christ, você deve completar esse papel. you should complete that role. Não porque ele não foi completo em Cristo e não porque Cristo precisa que o complete. Not because he needs you to complete the role, because it was completed in him. Aliás, a palavra não devia ser completa, devia ser continuar. The word shouldn't be complete, it should be continue. Você deve continuar a obra. You should continue the work. Nós somos chamados para dar continuidade à obra de Cristo. We were called to continue the work of Christ. Aliás, é mais do que isso, e Ele faz a sua obra em nós e através de nós. It's even more that he does the work through us. Amado, o profeta é aquele que fala da palavra de Deus aos homens. Through us and among us, and a prophet is the one that speaks the De word uma of God. forma, Deus nos chamou a todos para ser profetas. And in a way, he called all of us to be É por prophets. isso, amados, que eu tenho insistido que os homens desta igreja preguem a palavra. And that's why I insist the men of this church preach the word of Porque God. nós devemos de pregar a palavra e estar preparados para a falar. But we should preach the word of God and be prepared to speak about O it. nosso papel, olha o quadro.
our role, and look at the slide. Diz assim, proclamar o Evangelho e ensinar a Jesus a palavra encarnada. It says, proclaim the gospel and teach about Jesus, the Word made flesh. Amado, você foi chamado a proclamar a palavra de Deus e a falar de Cristo Jesus. You were called to proclaim the Word of God. Toda a palavra de Deus nos aponta para isso, para esse ofício. All of the Word of God points to that role. Jesus disse para nós irmos e anunciarmos a todas as gentes. God says to go and announce to all. Você deve falar da palavra de Deus. You should speak about the Word of Não God. misture entre falar da igreja. Don't mix talking about the church. Não misture falar dos seus próprios feitos. Don't mix talking about your proper works. Falar de Cristo Jesus. Speak about Jesus Christ. Anunciar o Evangelho. Announce the gospel. Proclamar as grandezas de Deus. Proclaim the grandeur of God. Falar do Salvador dos céus e da terra, o Senhor dos céus e da terra. Speak about the Savior of the earth, Falar daquele que salva pecadores. the one that saves sinners. Falar daquele Senhor que veio e se fez carne. Speak about that Lord that came and was made Esta flesh. época é tão fácil de você iniciar uma conversa sobre o Natal. And this season is so easy to speak about. Você pode falar do Natal de Jesus em todo lugar, em You todo can o tempo. speak about the Christmas of Jesus anywhere you go. Amados, onde você vai tem atividades de Natal por todo lugar. Wherever you go, you have activities about Christmas. Você vai na loja e a loja está decorada. And you go to the store, it's all decorated. E você vai no carro e você ouve músicas de Natal que até chateia, né? You go in the car and you hear that music that you actually get to know it after a while. Nesta época do ano, você ouve notícias ou ouve música de Natal? This usually this time you hear about news or you hear about music. Os filmes são todos sobre Natal. All the movies are about Os Christmas. cartões são sobre Natal. All the posters about É Christmas. tudo sobre Natal. It's all about Christmas. Não dá para escapar. You can't escape E it. cada uma dessas coisas é uma oportunidade de você iniciar uma conversação e falar de Jesus. And each one of those times it's an opportunity to speak about Jesus. Você tem festa de Natal na empresa. You have a Christmas party at your job. Ela é disfarçada de holidays. Like a holiday party. Alguma coisa assim. Mas na verdade, o que está à volta é o Natal. They try to hide it, saying it's a holiday party, but behind that it's Christmas. Você vai entregar um presente ao seu vizinho. You go give a gift to your neighbor Ou você vai dar ao seu familiar. or to a family member, Ou você vai fazer um cartão de Natal. or you make a card Ou for você vai Christmas, entregar um postal. or a poster, Ou você vai fazer um telefonema para um familiar que está longe. or you call a family member. Essas são todas as oportunidades que Deus dá para você cumprir o ofício de profeta. And that's all the opportunity God gives you to continue the role of Você, prophet. você vai pegar o seu telefone e vai postar no Facebook alguma coisa sobre o Natal. Take your phone, post on Facebook something about Christmas, Você tem a oportunidade de falar de Cristo Jesus. and you have the opportunity to speak about Você Jesus. tem a oportunidade de dar continuidade ao ministério que Deus nos chamou para fazermos. A chance to continue the ministry that Jesus left for us. O nosso papel é proclamar o Evangelho. Our role is to proclaim the É, gospel, é exaltar Cristo. exalt Christ, É proclamar o Senhor dos céus e da terra. to proclaim the Lord of the earth, Explica o Evangelho. explain the gospel, Fala a palavra de Deus. speak about the word of Não God, tenha medo. and don't be Abra a fearful. sua boca e proclame e fale de Jesus. Open your mouth, proclaim about E Jesus, diga que Ele é o Senhor. and say that He's the Lord. Aquele bebê que nasceu na manjedoura era Deus encarnado. That baby that was born in the manger was God incarnate, Aquele que veio a esta terra. the one that came to this earth Que veio salvar aquele que estava perdido. to save the one that were Que veio lost, salvar todo aquele que nele crê. and to save all those who believe in Him. Oh, amados, que oportunidade bonita. And what a beautiful opportunity. Você pode chegar no mercado e dizer e perguntar à pessoa que lá está. You go to the supermarket and ask someone, Você diz, tem planos para o Natal? you have any plans for Christmas? A pessoa é capaz de dizer, tenho ou não tenho. Você que inicia uma conversa ali. And they can say I do or I don't. You can start a conversation. E você pode dizer, e a pessoa se pergunta, e você tem planos para o Natal? And you could say, do you have plans for Christmas? E você diz, eu já comecei o meu plano para o Natal. They'll ask you and you'll say, I've already started my E plans. eu já estou a exaltar Cristo Jesus, o meu Senhor. I'm already exalting Christ, my E Lord. essa é a minha razão do Natal. And that's my reason for He is Christmas. the reason of the season. Razão do tempo. E Ele é a razão do momento. A celebração é toda à volta de Jesus. It's all around Jesus. E você pode abrir a sua boca e você pode proclamar. And you could open your mouth and proclaim. Amado, usa este mês. And use this month, Aliás, usa toda a tua vida.
or use your whole life. Mas neste mês que é tão simples e tão bom, But specifically in this month, which is que você simpler, pode anunciar Cristo that you Jesus. could announce Jesus. Você pode falar do Evangelho. You could speak about the Você gospel. pode reunir um grupo de pessoas na sua casa. You could have a group in your E home você pode dizer, olha, eu quero te falar de Cristo Jesus. and say, look, I want to speak about Jesus. Fala aos seus filhos do que é o Natal. And talk to your children about what Amados, Christmas não is. escureça a mente deles com um pensamento egocêntrico de receber presentes. Don't blind them with the idea of receiving presents. Não é o mais importante. That's not what's Na important verdade, about nós damos, espera, irmão, que você dê presentes. A ideia de dar, a ideia de você dar presentes, prendas no Natal, it. The idea of giving presents in Christmas, eu espero que a sua seja I hope that yours is de lembrar o presente, a dádiva de Deus. to remember the present and gift of God. Se você dá uma lembrança a alguém If you give a gift to someone de Natal para lembrar of, a dádiva de Deus, of Christmas to remind them of the gift of God, que é Cristo Jesus, that is Christ, diga-o. say it. Eu estou-te a dar isto porque eu quero fazer lembrar do maior presente que Cristo Jesus dado ao homem. I want to give you this gift to remind you of the bigger gift of God becoming man. Não é fácil a gente lembrar o Natal? And it's easy to speak. Não é maravilhoso isso? Isn't it O miraculous? irmão, acho que aqui na nossa igreja todo mundo conhece a bengala de Natal. We all recognize the shepherd's cane, the candy cane. Todo mundo sabe, né? Os irmãos da nossa igreja sabem, né? Doce, né? Aquele doce, isso. Tá? Todo mundo sabe, né? The candy Todo cane. você sabe o significado daquilo, right? And we know the significance of Aquilo that. não é só a bengala dos pastores, aquilo é o J de Jesus. It's not just the shepherd's cane, but it's a J for Jesus. Olha que oportunidade maravilhosa de você falar de Jesus a alguém. And what a great opportunity to speak about E Jesus. você vai e descreve tudo, né? O branco significa a pureza de Jesus. And you say the white is the purity of Jesus. A dureza significa que ele é a rocha da nossa salvação. And the hardness of E the você vai por candy, aí fora e explica que the hardness of the candy is because God is our rock. o vermelho significa que o sangue de Jesus. And the red is the blood of Jesus. E há aquela dúvida entre o que é que significa as três linhas, não é? And you talk about the three lines Uns around. dizem que é a trindade e outros dizem que é os três sofrimentos de Cristo, não é? Some say the Trinity or the three Eu não sufferings vou of ficar God. aqui a explicar o que é o candy can, não é a And I'm mensagem. not going to expand on that. Mas, amados, você tem uma oportunidade tão boa de você entregar a alguém e dizer o que isso é. But you have such a great opportunity to give one to someone, explain about them. Você pega no candy cane e dá a uma criança. You give it to a child, E ele pega como uma bengala. and they'll take it as E a você cane, volta ao contrário. and you flip it, E você põe-se ao lado dele. and you put it next to E them, você diz, olha, é o J de and you Jesus. show them it's J for Jesus. Mas não chega, fala quem é Jesus. But don't stop there. Say who is E Jesus. proclama o Evangelho. Proclaim the gospel. Fala do Senhor dos céus e da terra. Talk about the Lord of earth Oh, and amado, earth. você tem tantas oportunidades earth. agora. You have so many opportunities. E ele é o profeta único e absoluto sobre todos. He's the only absolute prophet, Mas à semelhança dele, but the likeness of him, que nós possamos ser profetas este Natal that we could be prophets this e Christmas. falarmos das grandezas do Senhor Speak about the grandeur e of God. falar da beleza do presépio. The beauty of the nativity scene. Fale que o Senhor veio. Speak that Jesus came. Fale de Jesus, Senhor nosso. Speak of our Jesus. Regozije-se e alegre-se no Senhor. Take joy in the Lord. É tão normal nesta época do ano It's so easy in this time você estar tão cansado pela altura do Natal. for you to be so tired around Christmas time. Você fez, às vezes os nossos trabalhos até nos levam a trabalhar mais horas ainda. And our jobs usually make us work more hours. E você corre para as lojas. And you run to the O stores. trânsito é horrível. And the traffic is terrible. E você vai para cá e vai para lá. And you go here or there. Você gasta um montão de dinheiro. You put a bunch of money. E you waste. você tem que cozinhar aquela comida toda especial. You got to cook a whole big Se dinner. você é português e não faz bacalhau no Natal, é quase pecado. Tá? And if you're Portuguese and you don't make codfish, it's almost a sin. Não é um pecado, eu disse que era quase. Né? I didn't say it was, I said almost. Porque aquele que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Né? Because the one that knows how to do good works but don't, it's a sin. Então, você faz todas essas coisas. So you do all of these things. E você tem que lembrar todos os seus parentes e amigos. And you got to remember all of your family members E and você faz friends. uma lista até para não esquecer. You even make a list so you don't forget. E você vai pela lista abaixo And you go down the e list. você vai telefonando e fazendo check, né?
And you go calling, you make checks in E the depois list. você diz assim, eu estava aqui mesmo agora a pensar em ti. And you say, I was just thinking about you Olha a right now. mentira, irmão, estava lá na lista, só você tinha esquecido. You go calling and you say, oh, I was just thinking about you, but in reality, you're just looking through the list. Mas há tanta coisa que nos ocupa no Natal. And there's so many things that keep us busy in E Christmas. nós às vezes esquecemos que o centro da festa é Jesus. And we forget that the center of E não- the festival is O meu Jesus. conselho é que você comece já a preparar o que você tem para preparar. And my recommendation is that you start doing what you need to do right Para now. que o gozo de Cristo Jesus da salvação So the joy of Jesus in salvation, você possa realmente demonstrar no Natal. you could show in Que Christmas. você possa celebrar o Senhor. That you could celebrate Que você possa se alegrar em Deus. and take joy in the Lord. E você possa lembrar que aquele menino That you could remember that that boy é o seu Senhor e o seu Deus. is your Lord and Savior, E que se your God. se não houvesse cruz, And if there was no cross, não valia a pena celebrar Natal. there'd be no point in celebrating Christmas. Se ele não ressuscitasse, Because if he wasn't resurrected, era vão o nosso evangelho. our gospel would be in vain. Era vão ele ter morrido. He would have died in vain Era vão ele ter nascido. and be born in vain. Mas se você sabe que ele ressuscitou ao terceiro dia, But if you know that he was raised on the e third você day, sabe que ele morreu, and you know he died, você sabe que ele nasceu, you know he was born, então você começa a celebrar. so you could start celebrating. E celebra com alegria. And celebrate with joy E regozija-se no seu Senhor. and take joy in the Lord. Que nós possamos usar este Natal com todas as nossas forças. That we could use this Christmas with all of our E nós strength possamos verdadeiramente ter prazer em celebrar Jesus. and have true pleasure in celebrating Jesus. Amado, celebre o Natal. Celebrate Christmas. Falando do seu Senhor, Talking about your Lord o seu Deus, and your God que nasceu naquela manjedoura. that was born in that manger. Há uma razão bonita para o crente celebrar o Natal. And it's a beautiful reason for the Christian to Há celebrate Christmas. uma temporada bonita. É uma época bonita. It's a beautiful season, É que cheia de gozo, de alegria, full of delight and joy, onde nós podemos verdadeiramente demonstrar Cristo Jesus. where we could truly show off Jesus. Enquanto todo mundo anda a correr atrás de qualquer outra coisa. So, while everyone is running around with a bunch of things, De pessoas que estão sobrecarregadas com tantas ocupações no there's Natal. people they're very busy with a lot of things during Christmas. Você pode se alegrar e regozijar no Senhor. You could take joy in Você Jesus. pode trazer o verdadeiro sentido do Natal a uma geração que está consumida por um consumismo, está absorvida por um consumismo. You could take joy in the Lord while the rest of the world is being consumed by consumerism, by Yes. material things. Que você não tenha um Natal assim. For you to not to have that type of Christmas, Que você possa se alegrar no Senhor. that you could take joy in the Lord, E você possa verdadeiramente falar de Cristo Jesus. and that you could truly speak about Jesus. Os profetas apontavam para Cristo. The prophets pointed to Jesus. Jesus é o profeta, por Jesus excelência. was the perfect prophet Porque ele é o verbo que se fez carne. because he was the verb that was made flesh. E a igreja de Cristo Jesus And the church of Jesus Christ é aquela que, olhando para trás, is the one that looks back fala ao mundo and tells the world, daquilo que está por vir. the one that's coming. E aquilo que está por vir And the one that's coming é o seu Senhor e o seu Deus. is your Lord and your God. É Cristo Jesus, It's Jesus Christ que virá em glória that will come in glory e que nos virá buscar and that will come get us para estarmos para todo sempre com Ele. so we could be with him for all eternity. Que Cristo Jesus seja o centro do seu e do meu Natal. That Jesus Christ be the center of your and my Que Christmas. Cristo Jesus seja o centro do nosso Natal como igreja. That he be our center of Christmas for this Fica pé church. comigo, vamos louvar e exaltar Let's o nome de stand Deus and com uma oração. praise God with prayer. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos e te glorificamos de todo o coração. Nós nos alegramos porque é Natal. Nós nos alegramos por este primeiro domingo de Natal. Nós queremos celebrar o Verbo que se fez carne. Nós queremos te agradecer porque Ele habitou entre nós e temos visto a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Ó Deus, Tu enviaste o Teu Filho. Ele se fez propiciação para que nós pudéssemos ser salvos. Senhor, só Tu és Deus. A Ti adoramos. Só a Ti glorificamos e em Ti regozijamos. Senhor Deus, neste dia, juntamente com os meus irmãos aqui, nós queremos firmar um compromisso contigo de que Tu serás o centro deste Natal 2018. E nada mudará isso. Porque, Senhor, Tu és o centro da nossa vida. Então Tu serás o centro do Natal desta igreja e do povo que reúne neste lugar.
A Ti e só a Ti a glória, o louvor e a adoração, porque só Tu és Deus, Senhor nosso. Te adoramos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém.